O milionário caiu de joelhos ao ver a cena no cemitério. Uma menina aleatória chorava no túmulo de sua filha morta, mas quando ele viu o rosto dela, era igual ao da falecida. O que ela revelou em seguida fez o chão sumir sob seus pés. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Miguel Brandão ajustou a gravata italiana diante do espelho do elevador executivo. O reflexo mostrava um homem de 50 anos. Cabelos grisalhos nas têmporas e olhos castanhos marcados por olheiras profundas. Era segunda-feira, 9 horas da manhã, e ele mantinha seu ritual sagrado há 8 anos, visitar sua amada filha Isadora no cemitério da Colina Verde. O empresário bem-sucedido, dono da maior rede de tecnologia do país, a Brandão Tech Solutions, carregava um buquê de rosas brancas enquanto atravessava os portões ornamentados do cemitério. O orvalho da manhã ainda cobria a grama bem aparada e o sol de outono pintava sombras alongadas entre as lápides de mármore. Seus passos eram automáticos. Conhecia aquele caminho de cor. Virar à direita no Carvalho Centenário, seguir pela Alameda das Magnólias, até chegar ao local onde sua pequena princesa descansava. Mas naquela manhã, algo estava diferente. Uma menina estava sentada diante da lápide de Isadora. Miguel sentiu o coração falhar uma batida. A garotinha, que aparentava ter cerca de 7 anos, tinha os mesmos cabelos castanhos ondulados de sua filha. Usava um vestido azul simples, os pés descalços balançando distraidamente, enquanto ela parecia conversar com a lápide. Aproximou-se cautelosamente, tentando não assustá-la. O som de seus sapatos italianos sobre o cascalho chamou a atenção da menina, que se virou para encará-lo. Miguel precisou se apoiar em uma lápide próxima para não cair. Era como olhar para uma fotografia de Isadora. Os mesmos olhos cor de mel, o mesmo formato delicado do rosto, até mesmo o pequeno sinal próximo ao queixo. Tudo era idêntico. A menina o observava com uma serenidade desconcertante, sem demonstrar qualquer surpresa ou medo diante do estranho que a fitava atônito. "Eu venho conversar com ela", disse a garotinha com uma voz doce e familiar. "Ela me entende." Miguel tentou falar, mas as palavras morreram em sua garganta. Suas mãos tremiam tanto que algumas pétalas das rosas se desprenderam, dançando no ar antes de pousarem sobre o mármore polido. Você conhecia minha filha?" conseguiu balbuciar finalmente. A menina sorriu, o mesmo sorriso de Isadora, e voltou a olhar para a lápide. "Conheço", respondeu simplesmente no presente, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Qual é o seu nome?" Miguel perguntou, sentando-se lentamente ao lado dela. "Clara", respondeu ela, ainda sorrindo serenamente. Miguel observou cada detalhe do rosto da menina, procurando diferenças, algo que quebrasse aquela semelhança impossível. Mas quanto mais olhava, mais sua mente girava em um turbilhão de pensamentos e emoções. "Onde estão seus pais, Clara?" perguntou, olhando ao redor do cemitério deserto. "Eles sabem que estou aqui", respondeu vagamente, sem realmente responder. A pergunta: "Eu sempre venho nas segundas-feiras, como você." Um arrepio percorreu a espinha de Miguel. Como ela sabia de sua rotina? Quem era aquela criança que parecia ter saído diretamente de suas memórias mais preciosas? "Você vem sempre no mesmo horário", continuou Clara, como se lesse seus pensamentos. "Traz rosas brancas. Às vezes chora. Às vezes sorri. Ela gosta quando você sorri." Miguel sentiu as lágrimas começarem a se formar em seus olhos. Era demais. A semelhança, as palavras da menina, a maneira como ela falava de Isadora no presente. Parte dele queria fugir dali. Outra parte queria abraçar aquela criança e nunca mais soltar. "Como você sabe tanto sobre..." E começou a perguntar, mas Clara o interrompeu gentilmente. "Preciso ir agora", disse ela, levantando-se com a mesma graça que sua filha tinha. "Mas nos veremos de novo, Miguel Brandão. Ela quer que eu cuide de você." Antes que ele pudesse reagir, Clara começou a se afastar, seus pés descalços mal tocando o chão. Miguel tentou chamá-la,
mas sua voz falhou novamente. Quando finalmente conseguiu se levantar para segui-la, a menina já havia desaparecido entre as lápides. Miguel permaneceu ali atordoado, olhando para o ponto onde Clara havia sumido. As rosas brancas jaziam esquecidas sobre o mármore, suas pétalas espalhadas como pequenos segredos à espera de serem revelados. Naquela noite, em sua cobertura luxuosa no centro da cidade, Miguel não conseguiu dormir. A imagem de Clara o perseguia, misturando-se com as lembranças de Isadora. Pegou o antigo álbum de fotografias e passou horas comparando as feições de sua filha com a memória recente da misteriosa menina do cemitério. Era mais que semelhança. Era como se fossem a mesma pessoa. Mas como isso seria possível? O que aquela criança enigmática queria dizer com suas palavras enigmáticas? E por que seu coração, pela primeira vez em 8 anos, voltava a bater com esperança? A semana se arrastou como uma eternidade para Miguel. Cada minuto que passava era preenchido com pensamentos sobre Clara. Sua esposa, Renata, notava algo diferente no marido. Ele estava mais disperso que o normal, passava horas trancado no escritório olhando antigas fotografias. Na sede da Brandão Tech Solutions, os funcionários cochichavam sobre o comportamento errático do CEO. Miguel cancelou 3 reuniões importantes, algo que jamais havia feito antes. Seu assistente pessoal, Ricardo, começava a se preocupar com os longos períodos em que o chefe ficava olhando pela janela do 4º andar, completamente absorto em pensamentos. Na quinta-feira, não aguentando mais a espera, Miguel decidiu voltar ao cemitério fora de seu horário habitual. Passou a tarde inteira sentado próximo à lápide de Isadora, esperando que Clara aparecesse. Mas a menina misteriosa não veio. "Você está diferente", comentou Renata durante o jantar de sexta-feira, observando o marido que mal tocava na comida. "Aconteceu alguma coisa?" Miguel considerou contar a ela sobre Clara, mas como explicar algo que nem ele mesmo compreendia? Como dizer à esposa que havia encontrado uma menina idêntica à filha que perderam? Renata já demonstrava preocupação suficiente com sua dedicação às visitas semanais ao cemitério. "É só trabalho", mentiu forçando um sorriso. "Estamos prestes a lançar uma nova linha de produtos." Renata não pareceu convencida, mas não insistiu. Seu filho caçula, Lucas, de apenas 5 anos, brincava distraidamente com a comida, alheio à tensão entre os pais. Miguel olhou para o menino e sentiu uma pontada de culpa. Desde o encontro com Clara, mal havia prestado atenção no filho. Quando segunda-feira finalmente chegou, Miguel acordou antes do despertador. Escolheu cuidadosamente sua roupa, como se fosse para um encontro importante. Além das tradicionais rosas brancas, levou também um pequeno urso de pelúcia, igual ao Zico, o ursinho favorito de Isadora. Chegou ao cemitério meia hora antes do horário habitual, seu coração batendo acelerado. E lá estava ela, sentada no mesmo lugar, como se o estivesse esperando. "Você trouxe o Zico", disse Clara, sorrindo ao ver o ursinho nas mãos de Miguel. Ele sentou-se ao lado dela, tentando manter a compostura. "Como você sabe sobre o Zico?" "Já", disse. "Ela me conta as coisas", respondeu Clara com naturalidade. "Assim como me contou sobre a canção francesa que você cantava para ela dormir. La vie en rose, não é?" Miguel sentiu o sangue gelar. Aquilo era impossível. Nunca havia contado a ninguém sobre essa canção. Era um segredo especial entre ele e Isadora. "Quem é você realmente, Clara?" perguntou, sua voz tremendo ligeiramente. A menina pegou o ursinho de suas mãos, acariciando o pelo sintético, com familiaridade. "Sou alguém que veio ajudar. Você está preso, Miguel. Preso em uma dor que não precisa carregar sozinho." "Como pode uma criança da sua idade falar assim?" questionou ele cada vez mais intrigado. Clara riu, um som cristalino que ecoou entre as lápides. Às vezes, as respostas mais importantes não vêm da idade ou da experiência. Vêm do coração. Miguel observou enquanto ela brincava com o ursinho, fazendo-o dançar no ar. Cada gesto, cada expressão era tão familiar que doía. Mas havia algo mais em Clara, algo que ia além da semelhança física com Isadora.
Era como se ela carregasse uma sabedoria antiga em seus olhos jovens. Onde você mora, Clara? Quem são seus pais? Perguntas. Ela suspirou, ainda brincando com o urso. Você sempre foi assim, não é? Precisando entender tudo, controlar tudo. Mas algumas coisas não são para serem entendidas, Miguel. São para serem sentidas. Ele percebeu que suas mãos tremiam. Preciso saber quem você é, por favor. Clara finalmente parou de brincar com o ursinho e olhou diretamente nos olhos de Miguel. E se eu disser que sou exatamente quem você acha que sou? E se eu disser que vim porque você precisava de mim? Que resposta isso mudaria? Miguel sentiu as lágrimas começarem a escorrer por seu rosto. Clara gentilmente colocou sua pequena mão sobre a dele. O toque era quente, real, vivo. Você pode me investigar se quiser, disse ela suavemente. Pode tentar encontrar respostas lógicas, mas no final, a única pergunta que importa é: você está pronto para aceitar o que o universo está te oferecendo? Naquele momento, uma brisa suave passou por eles, carregando pétalas das rosas brancas. Clara se levantou, deixando o ursinho no colo de Miguel. Na próxima semana não venha ao cemitério, disse ela, começando a se afastar. Me encontre na praça em frente à sua empresa. Está na hora de começarmos a viver fora deste lugar. E mais uma vez, antes que Miguel pudesse responder, Clara desapareceu entre as lápides, deixando-o com muito mais perguntas do que respostas. Mas agora, além das perguntas, havia também uma promessa, um encontro que poderia mudar tudo. Durante toda a semana, Miguel mergulhou em uma investigação obsessiva. Usando seus contatos e recursos, vasculhou cada arquivo escolar da cidade, cada registro de nascimento, buscando qualquer informação sobre Clara. Seu escritório na Brandão Tech Solutions transformou-se em uma central de pesquisa, improvisada, com documentos espalhados por toda parte. Ricardo, seu assistente, começava a demonstrar preocupação genuína. Sr. Brandão, o conselho está perguntando sobre a reunião trimestral. Já foi adiada 2 vezes. Cancele tudo, respondeu Miguel sem tirar os olhos dos documentos. E preciso que você faça mais uma coisa. Encontre registros de todas as crianças nascidas em hospitais particulares nos últimos 8 anos. Todas. A expressão de Ricardo era uma mistura de confusão e apreensão. Senhor, isso pode levar semanas. E o lançamento da nova linha de smartphones. Faça o que estou pedindo. Miguel elevou a voz, algo raro em seu comportamento usual. Percebendo o tom excessivo, respirou fundo. Desculpe, Ricardo. É importante. Em casa, a situação não estava melhor. Renata encontrou uma pasta cheia de fotografias antigas de Isadora espalhadas sobre a cama do casal. Ao lado, anotações febris comparando detalhes físicos, datas, coincidências. Miguel, você está me assustando, disse ela, segurando uma das fotos. Pensei que tivéssemos concordado em seguir em frente. Por Lucas, lembra? Ele mal a escutou, concentrado em uma série de números que anotava compulsivamente. Tem que haver uma explicação, Renata. As coincidências são específicas demais. Que coincidências? Do que você está falando? Miguel finalmente parou, olhando para a esposa. Deveria contar sobre Clara? Como explicar algo que desafiava toda a lógica? Renata já demonstrava preocupação suficiente com seu comportamento nos últimos anos. Nada, murmurou guardando as anotações. Só trabalho. Mas não era trabalho, era obsessão. Cada minuto livre era dedicado à busca por respostas. Miguel contratou investigadores particulares, hackers, especialistas em genealogia. Nada. Era como se Clara simplesmente não existisse. Na sexta-feira, exausto e frustrado, decidiu revisar algumas gravações antigas. Entre dezenas de vídeos caseiros, encontrou um de uma viagem à Espanha com Isadora, anos atrás. Enquanto assistia às imagens pixeladas, seu coração quase parou. Ali, no fundo de uma cena em um parque de Barcelona, uma menina brincava sozinha. O vídeo estava distante e tremido, mas a semelhança era inegável. Era Clara, ou alguém idêntica a ela. Anos antes de aparecer no cemitério, Miguel rebobinou o vídeo dezenas de vezes, aproximando a imagem até que os pixels se tornassem
Manchas indistintas. A data no canto inferior não mentia. 15 de julho, muito antes de Clara aparecer em sua vida. Impossível, murmurou para si mesmo, as mãos tremendo sobre o teclado. Naquela noite, não conseguiu dormir. As imagens do vídeo se misturavam com as memórias recentes de Clara no cemitério. Quanto mais procurava respostas lógicas, mais o mistério se aprofundava. No domingo à noite, após passar o fim de semana revisando cada documento, cada foto, cada vídeo, Miguel chegou a uma conclusão perturbadora. Clara não apenas se parecia com Isadora, ela parecia existir em diferentes momentos do tempo, como um eco que reverberava através dos anos. Quando segunda-feira chegou, ele já estava na praça, em frente à Brandão Tech Solutions, uma hora antes do combinado. Seu coração batia acelerado, dividido entre o medo e a esperança. As perguntas se acumulavam em sua mente. Como Clara aparecia naquele vídeo antigo? Por que não havia registros dela? Quem ou o que ela realmente era? O relógio da praça marcou 9 horas. Miguel olhava ansiosamente para todos os lados, procurando pelos cabelos castanhos ondulados, pelo vestido azul simples. Mas os minutos passavam e Clara não aparecia. 10 minutos, 20, meia hora. Quando estava prestes a desistir, sentiu uma presença atrás dele. Virou-se lentamente e lá estava ela, sorrindo serenamente, como sempre. Você procurou por mim, disse Clara, não como uma pergunta, mas como uma constatação. Você estava no vídeo em Barcelona, Miguel disparou, suas mãos tremendo. Como é possível? O sorriso de Clara se alargou, mas havia uma ponta de tristeza em seus olhos. Eu disse que você tentaria encontrar respostas lógicas, mas algumas vezes, Miguel, a lógica é apenas um muro que construímos para nos proteger da verdade que nosso coração já conhece. Miguel observava Clara brincar no balanço da praça, seu coração dividido entre o fascínio e o medo. A menina se movia com a mesma graciosidade de Isadora, como se cada gesto fosse uma dança cuidadosamente coreografada. Por que você me trouxe? Aqui, perguntou ele, sentando-se no balanço ao lado. Clara continuou se balançando suavemente, seus pés descalços roçando a areia. Porque você precisa aprender a viver de novo, Miguel. Este lugar, foi aqui que tudo começou, não foi? Ele franziu a testa confuso. Como assim? Pense bem, respondeu ela, seu olhar perdido em um ponto distante. 8 anos atrás você estava aqui com Isadora. Era um dia como hoje, ensolarado. Ela viu uma menina sozinha e pediu para levá-la para casa. Miguel sentiu o ar faltar em seus pulmões. A memória, enterrada por anos de dor, emergiu com clareza, assustadora. Sim, houve uma menina. Isadora havia insistido para adotá-la, mas ele estava ocupado demais com a empresa, com seus compromissos. Disse não. Era você? Perguntou sua voz mal saindo. Clara parou o balanço, virando-se para encará-lo. O que você acha? Mas como? Você não envelheceu? É a mesma idade. Tempo. Clara interrompeu suavemente. Não é uma linha reta, Miguel. É um círculo. Às vezes, quando o amor é forte demais, ele dobra o próprio tempo. Um executivo passou apressado pela praça, olhando estranho para Miguel, um empresário de terno italiano conversando com uma criança em um balanço. Mas ele não se importava mais com aparências. Você veio por ela, por Isadora? Clara balançou a cabeça. Vim por você, por todos vocês. Renata está sofrendo, sabia? Lucas precisa do pai dele de volta. E você construiu uma prisão de lembranças tão forte que esqueceu como é viver. As palavras atingiram Miguel como um soco. Era verdade. Havia se afastado de tudo e todos, mergulhado em sua dor. Renata tentava alcançá-lo há anos, mas ele se recusava a ser alcançado. O que você quer de mim? Perguntou, sua voz embargada. Não é o que eu quero, respondeu Clara, pulando do balanço. É o que você precisa. Venha comigo. Ela estendeu a mão pequena em sua direção. Miguel hesitou por um momento, então assegurou. Clara o guiou através da praça, passando por executivos apressados e vendedores ambulantes, até pararem em frente a uma pequena loja de antiguidades. Aqui? Perguntou ele, confuso.
Clara apenas sorriu e empurrou a porta. O sino tilintou suavemente quando entraram. O ambiente estava mergulhado em uma penumbra acolhedora, com objetos antigos ocupando cada centímetro disponível. Dona Alzira? Chamou Clara. Ele está aqui! Uma senhora idosa emergiu do fundo da loja, seus olhos brilhando de reconhecimento ao ver Miguel. Finalmente, Clara disse que você viria. Miguel olhou surpreso para a menina. Você conhece? Clara apareceu. Aqui há algumas semanas, explicou Dona Alzira, remexendo em uma gaveta antiga. Falava muito sobre você. Disse que precisava te ajudar a encontrar algo importante. A senhora finalmente encontrou o que procurava. Uma caixa de madeira entalhada coberta de poeira. Ela me pediu para guardar isto. Disse que você saberia o momento certo de abrir. Miguel pegou a caixa com mãos trêmulas. Era surpreendentemente leve. Quando ergueu a tampa, seu coração parou. Dentro havia um caderno de desenhos. Na capa, em letra infantil, estava escrito: Para papai, com amor, Isadora. A data marcada era de 1 ano após sua partida. Impossível, murmurou ele, folheando as páginas. Eram desenhos de 2 meninas brincando juntas. Uma era claramente Isadora. A outra, algumas vezes, disse Clara suavemente. O impossível é apenas algo que ainda não aprendemos a aceitar. Miguel ergueu os olhos marejados do caderno, mas Clara havia desaparecido. Dona Alzira sorria gentilmente, como se aquilo fosse perfeitamente normal. Ela tem esse costume, disse a senhora. Aparece e desaparece quando preciso. Mas deixou. Um recado para você. Dona Alzira entregou um envelope amarelado a Miguel. Dentro, havia apenas uma frase escrita com a mesma letra do caderno. Quando você estiver pronto para viver de novo, eu volto. O escritório de Miguel na Brandão Tech Solutions estava irreconhecível. O sempre organizado CEO havia transformado o espaço em um mural investigativo digno de filme policial. Nas paredes de vidro, dezenas de post-its coloridos formavam uma linha do tempo complexa. Fotografias antigas se misturavam com os desenhos do caderno misterioso, todas conectadas por fios vermelhos. Ricardo observava preocupado, enquanto seu chefe andava de um lado para outro, murmurando para si mesmo. Sr. Brandão, o conselho está exigindo sua presença. A empresa está... Olhe isso, Ricardo. Miguel interrompeu apontando para 2 imagens lado a lado. Esta foto é de Isadora aos 7 anos, em Barcelona. E este desenho foi feito supostamente 1 ano depois que ela se foi. Como pode ser o mesmo traço? A mesma assinatura? O assistente se aproximou cautelosamente. Nos últimos dias tinha visto seu chefe mergulhar cada vez mais fundo naquela obsessão inexplicável. Os rumores na empresa começavam a se espalhar. O grande Miguel Brandão estava perdendo o controle. Senhor, talvez seja melhor tirar alguns dias de folga, descansar um pouco. Miguel mal o escutava. Seus olhos estavam fixos em um detalhe que acabara de notar. Em todas as fotos, antigas de Isadora na praça, havia uma figura desfocada ao fundo. Uma menina de vestido azul. Como não percebi antes, murmurou aproximando-se das fotografias. Ela sempre esteve lá, em cada momento importante. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Renata. Miguel, precisamos conversar. A voz dela estava tensa. Lucas está perguntando por que o pai não janta mais em casa. E eu encontrei algo que você precisa ver. Ele hesitou. O mural investigativo parecia chamá-lo, cada conexão prometendo uma nova revelação. Mas a menção ao filho pequeno tocou algo em seu coração. Estou indo para casa, respondeu, surpreendendo a si mesmo. Quando chegou à cobertura, encontrou Renata sentada na sala, uma caixa antiga em seu colo. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado. Estava organizando o sótão, disse ela, sua voz tremendo ligeiramente. E encontrei isto. Miguel sentou-se ao lado dela. A caixa estava empoeirada, mas ele reconheceu imediatamente. Era onde guardavam os pertences mais especiais de Isadora. Achei que tínhamos guardado tudo, continuou Renata, abrindo a tampa com cuidado. Mas tinha este envelope no fundo. Nunca o vi antes.
Ela retirou um envelope amarelado semelhante ao que Dona Alzira havia lhe entregado. Miguel sentiu seu coração acelerar quando reconheceu a letra infantil no exterior, para ser aberto quando encontrarem Clara. Quem é Clara, Miguel? Perguntou Renata, lágrimas escorrendo por seu rosto. Por que nossa filha escreveu sobre alguém que só apareceria anos depois? Com mãos trêmulas, Miguel abriu o envelope. Dentro havia uma única folha de papel, dobrada cuidadosamente. A data no topo era de uma semana antes de Isadora partir. Querido papai, começava a carta. Quando você ler isto, já terá conhecido Clara. Ela me prometeu que cuidaria de você quando eu não pudesse mais fazer isso. Por favor, não fique com medo. Ela é especial como eu. Nós duas sabíamos que isso aconteceria. Miguel sentiu o mundo girar. Renata segurou sua mão lendo junto com ele. Clara me disse que você vai tentar entender tudo com sua cabeça de empresário, continuava a carta. Mas algumas coisas só o coração entende. Ela vai aparecer quando você mais precisar. E vai ficar até você aprender a sorrir de novo. No final da página, havia um post-scriptum. PS. Ela também gosta de La Vie en Rose. E o joelho dela tem a mesma cicatriz que o meu. Assim você vai saber que é ela. Miguel ergueu os olhos para encontrar Renata, o observando intensamente. O que está acontecendo, Miguel? Que mistério é esse? Ele respirou fundo. Era hora de contar tudo. Sobre os encontros no cemitério, sobre o caderno de desenhos, sobre as aparições impossíveis nas fotografias antigas. Enquanto falava, percebeu que as lágrimas de Renata haviam cessado, substituídas por uma expressão de fascínio crescente. Eu também a vi, sussurrou ela quando ele terminou. Na semana passada, no parquinho com Lucas, uma menina de vestido azul se aproximou dele. Quando olhei de novo, tinha desaparecido. Pensei que estava imaginando coisas. O casal se entreolhou. Décadas de casamento permitindo uma comunicação silenciosa. Pela primeira vez em anos não havia tensão entre eles, apenas uma compreensão compartilhada de que estavam diante de algo maior que suas dores individuais. O que fazemos agora? Perguntou Renata. Miguel olhou para a carta em suas mãos, então, para a foto de Isadora na parede. Acho que precisamos aprender a aceitar o impossível. Na manhã seguinte, o casal decidiu visitar novamente a loja de antiguidades de Dona Alzira. O sino tilintou suavemente quando entraram, mas dessa vez o estabelecimento parecia diferente. A luz que entrava pelas janelas empoeiradas criava padrões misteriosos nas prateleiras, como se cada objeto contasse sua própria história secreta. Sabia que voltariam, disse Dona Alzira, emergindo das sombras dos fundos da loja. Seus olhos brilhavam com uma sabedoria antiga. Clara me avisou. A senhora precisa nos contar tudo, pediu Renata, segurando firmemente a mão de Miguel. Como conheceu Clara? O que ela realmente é? A idosa sorriu, gesticulando para que a seguissem. Nos fundos da loja havia uma pequena sala com poltronas antigas. Nas paredes, dezenas de fotografias em preto e branco mostravam crianças de diferentes épocas, todas com uma semelhança inquietante. Conheci Clara há 50 anos, começou Dona Alzira, sentando-se com cuidado. Eu tinha acabado de perder. Meu filho pequeno estava destruída. Ela apareceu um dia, exatamente como é hoje, e me ajudou a encontrar um novo propósito na vida. Miguel e Renata trocaram, olhares perplexos. 50 anos, mas como? Ela não envelhece, continuou a senhora. Não muda. É como se existisse fora do tempo, aparecendo para aqueles que mais precisam de cura. Alguns a chamam de anjo, outros de guardiã. Eu prefiro pensar nela como um presente do universo. Dona Alzira levantou-se lentamente, dirigindo-se a um arquivo antigo. De lá retirou uma fotografia amarelada. Esta foto foi tirada em 1973. Olhem com atenção. O casal se aproximou. Na imagem, uma jovem Dona Alzira sorria ao lado de uma menina de vestido azul, Clara exatamente como era hoje. Mas tem mais, disse a idosa, pegando um livro de registros empoeirado. Ao longo dos anos, documentei cada aparição dela, cada vida que ela tocou, cada família que ajudou a reconectar.
As páginas do livro revelavam histórias impressionantes. Clara aparecia em diferentes momentos da história da cidade, sempre ajudando pessoas em momentos de profunda dor. As datas variavam, mas a descrição era sempre a mesma. Uma menina de 7 anos, vestido azul, pés descalços. Ela não aparece para qualquer um, explicou Dona Alzira. Apenas para aqueles que estão tão perdidos em sua dor que esqueceram como viver. E sempre traz consigo uma mensagem do outro lado, uma ponte entre o que foi e o que pode ser. Renata folheava o livro com lágrimas nos olhos. Então, Isadora, ela sabia? Sobre Clara? As crianças sempre sabem, respondeu a senhora suavemente. Elas enxergam o que nós, adultos, nos recusamos a ver. Sua filha e Clara tinham uma conexão especial. Era como se... Um barulho vindo da loja interrompeu a conversa. O sino da porta havia tocado, mas quando foram verificar, não havia ninguém. Apenas um desenho novo sobre o balcão. 2 meninas de mãos dadas, sorrindo. Ela está nos observando, disse Miguel, reconhecendo o traço de Isadora no desenho. Sempre esteve, concordou Dona Alzira. Esperando o momento certo. Vocês precisavam estar prontos, os dois, para aceitar o presente que ela traz. E qual é esse presente? E perguntou Renata. A idosa sorriu misteriosamente. A chance de recomeçar, de curar não apenas a dor da perda, mas as feridas que ela deixou em seu casamento, em sua família. Clara não veio para substituir Isadora, mas para ajudá-los a honrar sua memória de uma nova forma. Miguel sentiu algo mudar dentro de si. Era como se um peso que carregava há anos começasse a se dissolver. Olhou para Renata e viu em seus olhos o mesmo entendimento. O que devemos fazer agora? Perguntou ele. Vivam, respondeu Dona Alzira, simplesmente. Amem seu filho Lucas. Reconectem-se um com o outro. Clara aparecerá quando for necessário, mas o verdadeiro trabalho de cura, esse precisam fazer por conta própria. Quando saíram da loja, o sol da tarde pintava a cidade com tons dourados. Miguel e Renata caminharam de mãos dadas, algo que não faziam há anos. No parque em frente, crianças brincavam alegremente. Lá, por um breve momento, viram Clara e Isadora juntas no balanço, suas risadas ecoando como música no ar. Quando piscaram, havia apenas o balanço vazio, movendo-se suavemente na brisa. A notícia se espalhou rapidamente pela Brandão Tech Solutions. Miguel havia pedido uma licença temporária. Para muitos funcionários era algo impensável. Em 20 anos de empresa, ele nunca havia tirado mais que alguns dias de folga. Ricardo, seu fiel assistente, foi o único que não se surpreendeu. Havia visto a transformação acontecendo gradualmente. Preciso de tempo para minha família. Foi a única explicação que Miguel ofereceu ao conselho. Ninguém ousou questionar. O homem que falava agora tinha um brilho diferente nos olhos, uma serenidade que contrastava com a obsessão dos últimos anos. Em casa, as mudanças eram ainda mais evidentes. Numa manhã de sábado, Lucas entrou, correndo no quarto dos pais, surpreso ao encontrar não apenas um, mas os dois acordados e sorridentes. "Vamos ao parque hoje?" perguntou o menino, mal contendo a expectativa. "Melhor", respondeu Miguel, pegando o filho no colo. "Vamos fazer um piquenique, como fazíamos, como costumávamos fazer." O parque estava cheio de famílias aproveitando o dia ensolarado. Miguel estendeu a toalha xadrez sob uma grande árvore, exatamente como fazia anos atrás. Renata preparou os sanduíches favoritos de Lucas, enquanto o menino corria atrás de bolhas de sabão. "Ele tem o mesmo sorriso dela", comentou Renata, suavemente observando o filho brincar. Miguel assentiu, sentindo não a habitual pontada de dor, mas um calor reconfortante no peito. E a mesma risada. Foi quando Lucas parou abruptamente sua corrida, olhando fixamente para algo além dos arbustos. "Pai, olha, tem uma menina sozinha ali." O coração de Miguel acelerou. Ele e Renata se entreolharam, lembrando instantaneamente da carta de Isadora. Quando se viraram para olhar, viram Clara sentada em um banco distante, seus pés descalços balançando no ar. "Posso brincar com ela?" perguntou Lucas inocentemente. "Pode", respondeu Miguel, sua voz embargada. "Na verdade,
Por que não a chama para se juntar ao nosso piquenique? Lucas correu em direção ao banco, mas antes que chegasse, Clara já estava caminhando em sua direção, como se esperasse pelo convite. Os dois se encontraram no meio do caminho, e foi como se conhecessem há anos. "Oi", disse Clara, sentando-se na toalha xadrez com naturalidade. "Obrigada pelo convite." Renata segurava a mão de Miguel com força, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Ver Clara de perto interagindo com Lucas era diferente de todas as histórias que havia ouvido. "Você gosta de sanduíche de pasta de amendoim?" a perguntou Lucas, oferecendo metade do seu lanche. "É meu favorito", sorriu Clara. "Sabia que sua irmã também adorava?" Lucas franziu a testa confuso. "Eu tenho uma irmã?" Um silêncio delicado pousou sobre o grupo. Miguel e Renata nunca haviam discutido Isadora com Lucas. A dor era grande demais, mas agora, vendo a naturalidade com que Clara tocava no assunto, perceberam que talvez estivessem protegendo a si mesmos, não ao filho. "Tinha", disse Clara suavemente, tirando algo do bolso de seu vestido azul. Era uma pequena foto, cuidadosamente preservada. "Ela se chamava Isadora, e ela amava muito você, mesmo antes de você nascer." Lucas pegou a foto com curiosidade. Nela, uma menina sorria amplamente, segurando um ursinho de pelúcia idêntico ao que Lucas tinha em seu quarto. Um presente que Miguel havia guardado por anos, sem nunca explicar sua origem. "É o Zico", exclamou Lucas, reconhecendo o ursinho. "Sim", sorriu Clara. "Ela queria que você o tivesse, para te proteger e te fazer sorrir como fazia com ela." Miguel observava a cena, maravilhado com a maneira gentil com que Clara introduzia Isadora na vida de Lucas. Não havia trauma, não havia peso, apenas a verdade simples e pura vista através dos olhos de uma criança. "Por que nunca me contaram?" "Sobre ela?" perguntou Lucas, olhando para os pais. Renata respirou fundo, encontrando força na presença serena de Clara. "Porque às vezes, amor, quando sentimos muita saudade de alguém, ficamos com medo de falar sobre essa pessoa. Mas sua irmã, ela era incrível, Lucas. E você tem tanto dela em você." "Como o quê?" Os olhos do menino brilhavam de curiosidade. "O jeito como você dança quando está feliz", respondeu Miguel, sua voz suave. "O modo como você sempre partilha seu lanche com os amigos. E especialmente..." Ele fez uma pausa, sorrindo. "O jeito como você consegue fazer todo mundo sorrir, mesmo nos dias mais difíceis." Clara observava a família com um sorriso sereno, como se testemunhasse a conclusão de algo há muito tempo planejado. Lucas, absorvido pela descoberta desta nova conexão, bombardeava os pais com perguntas sobre Isadora, cada resposta trazendo, não dor, mas uma sensação de completude que há muito estava ausente. Nas semanas seguintes, a presença de Clara se tornou mais frequente na vida dos Brandão. Ela aparecia nos momentos mais inesperados, durante um café da manhã em família, numa tarde de jogos de tabuleiro, ou simplesmente sentada na varanda, observando o pôr do sol. Cada visita trazia consigo uma nova descoberta, uma memória redescoberta, um laço fortalecido. Miguel havia transformado seu escritório em casa em um espaço diferente. Onde antes havia documentos obsessivos e teorias conspiratórias, agora existia um mural de memórias felizes. Fotografias de Isadora se misturavam com desenhos de Lucas, criando uma narrativa visual da família que eles eram e da família que estavam se tornando. "O senhor parece diferente", comentou Ricardo, durante uma das raras visitas de Miguel à empresa. "Mais leve." Miguel sorriu, observando pela janela do quarto do andar. "Sabe, Ricardo, passei anos tentando controlar tudo. O tempo, as memórias, até mesmo a saudade. Mas, às vezes, a vida nos surpreende com presentes que não podemos explicar, apenas aceitar." Naquela tarde, ao chegar em casa, encontrou Renata e Clara sentadas no sofá, folheando um álbum antigo de fotografias. Lucas dormia no colo da mãe, um sorriso sereno em seu rosto. "Ela costumava fazer essa mesma cara quando dormia", comentou Clara, apontando para uma foto de Isadora.
como se estivesse tendo o melhor sonho do mundo. Renata passou a mão suavemente pelos cabelos do filho. É incrível como eles são parecidos, não apenas fisicamente, mas no jeito de ser. As almas que se amam encontram maneiras de permanecer conectadas, disse Clara, sua voz carregando aquela sabedoria antiga que tanto intrigava os adultos. Às vezes através de uma risada, às vezes através de um gesto, às vezes através de um anjo de vestido azul, completou Miguel, sentando-se com elas. Clara sorriu misteriosamente. Prefiro pensar que sou apenas uma ponte entre o que foi e o que pode ser, entre a dor e a cura, entre o medo de esquecer e a coragem de lembrar com amor. Naquele momento, Lucas acordou suavemente, seus olhos sonolentos encontrando os de Clara. Sonhei com ela, disse ele simplesmente. Estávamos brincando no parque e você estava lá também. E como foi? Perguntou. Renata trocando um olhar significativo com Miguel. Foi legal, respondeu Lucas esfregando os olhos. Ela me ensinou uma música em francês. Alguma coisa... La vie en rose, sussurraram Miguel e Clara em uníssono. O momento foi interrompido pelo som da campainha. Era Dona Alzira, carregando uma caixa antiga que ninguém havia visto antes. Clara me pediu para trazer isto, disse a idosa, seus olhos brilhando com conhecimento. Disse que estava na hora. Dentro da caixa havia dezenas de cartas, todas escritas por diferentes pessoas ao longo das décadas. Eram agradecimentos a Clara, relatos de como ela havia ajudado famílias a se reconectarem, a superarem perdas, a encontrarem paz. Vocês não são os primeiros, explicou Dona Alzira, sentando-se com eles, e não serão os últimos. Clara existe para nos lembrar que o amor não conhece as barreiras que construímos, nem mesmo as do tempo. Lucas, completamente acordado agora, pegou uma das cartas. Posso ler? Claro, respondeu Clara, mas quando todos olharam em sua direção, ela não estava mais lá. Em seu lugar, apenas um novo desenho sobre o sofá, 3 pessoas de mãos dadas sob um céu estrelado e uma quarta figura, translúcida, sorrindo ao lado delas. Ela sempre faz isso? Perguntou Lucas sem parecer realmente surpreso. Sim, respondeu Dona Alzira com um sorriso conhecedor. Mas nunca vai embora completamente. Fica esperando o momento certo de voltar, quando precisarmos ser lembrados de que o amor é maior que qualquer distância, maior que qualquer ausência. Miguel abraçou Renata e Lucas, sentindo uma paz que não experimentava há anos. As cartas na caixa contavam histórias de esperança e renovação, ecoando sua própria jornada de cura. Clara havia chegado em suas vidas não para preencher um vazio, mas para mostrar que o vazio nunca existiu realmente, apenas o medo de continuar amando. O Dr. Anselmo ajustou seus óculos de tartaruga enquanto observava Miguel em seu consultório. Como terapeuta holístico, estava acostumado a histórias extraordinárias. Mas o caso dos Brandão era único. Miguel havia procurado sua ajuda não mais para investigar obsessivamente o passado, mas para compreender melhor o presente. Então, você decidiu aceitar a presença de Clara sem tentar explicá-la? Perguntou o terapeuta, fazendo anotações em seu caderno. É como tentar explicar o amor, respondeu Miguel, relaxado no divã de couro marrom. Quanto mais você tenta analisar, menos sentido faz. Mas quando você simplesmente aceita, ele fez uma pausa, sorrindo. É como se tudo se encaixasse naturalmente. O consultório estava decorado com cristais e mandalas, incenso de lavanda flutuando no ar. Em uma das paredes, um quadro chamou a atenção de Miguel. Uma pintura antiga de uma menina de vestido azul. Interessante você ter notado esse quadro, comentou o Dr. Anselmo, seguindo seu olhar. Foi um presente de uma paciente. Há 30 anos, ela também encontrou cura através de uma misteriosa menina. Miguel sentou-se intrigado. O senhor conhece outras histórias sobre Clara? O terapeuta levantou-se, caminhando até uma estante antiga. Ao longo de minha carreira, documentei diversos casos de cura inexplicável. Pessoas que encontraram paz através de intervenções que nossa ciência não consegue explicar. Ele retirou um arquivo empoeirado.
Este aqui é especialmente interessante. O arquivo continha o caso de uma família em 1985. A mãe, após uma perda traumática, encontrou conforto através de uma menina que aparecia em seus momentos mais difíceis. As descrições eram idênticas. O vestido azul, os pés descalços, a sabedoria antiga em olhos jovens. Mas tem mais, continuou o Dr. Anselmo, abrindo outro arquivo. Em 1992, um senhor veio me procurar. Estava devastado pela culpa de não ter passado mais tempo com sua esposa antes de sua partida. Clara apareceu para ele também, ajudando-o a fazer as pazes com o passado. Miguel folheava os arquivos, fascinado. Cada história ecoava elementos de sua própria experiência. A dor inicial, o encontro místico, a cura gradual. Mas havia algo diferente em seu caso. Em todas essas histórias, observou ele, Clara apareceu apenas para uma pessoa. No nosso caso, ela interage com toda a família. Por quê? Dr. Anselmo sorriu enigmaticamente. Talvez porque sua cura precisasse ser coletiva. Não era apenas você que precisava de ajuda, Miguel, era toda a sua família. Naquele momento, como se respondesse a uma deixa invisível, Clara materializou-se sentada na poltrona ao lado. Dr. Anselmo não demonstrou surpresa, como se já esperasse por isso. Você está pronto para a sessão de regressão agora, disse Clara suavemente. Há algo que você precisa lembrar. Miguel olhou para o terapeuta que assentiu encorajadoramente. Confie no processo, disse ele, acendendo algumas velas aromáticas. Com a orientação do Dr. Anselmo e a presença serena de Clara, Miguel fechou os olhos. A regressão o levou de volta àquela tarde na praça, 8 anos atrás. Mas dessa vez a memória estava diferente, mais clara, mais completa. Ele viu Isadora correndo em direção a uma menina solitária, Clara. Viu as duas brincando como se fossem velhas amigas. E então ouviu claramente a conversa que sua mente havia bloqueado. Papai, chamou Isadora. Podemos levar ela para casa? Ela disse que precisa nos ajudar com algo importante. Agora não, princesa, respondeu ele distraidamente, ocupado com uma ligação de trabalho. Talvez outro dia. Clara sorriu para Isadora, sussurrando algo em seu ouvido. As duas riram, compartilhando um segredo que só agora fazia sentido. Está tudo bem, disse Clara. Nos encontraremos de novo, quando for a hora certa. A memória se dissolveu e Miguel abriu os olhos, lágrimas escorrendo por seu rosto. Clara ainda estava ali, sorrindo gentilmente. Você se lembra agora, disse ela. Não foi coincidência. Nada disso foi. Isadora sabia que um dia vocês precisariam de mim. Ela só não sabia quando. Dr. Anselmo observava a interação com interesse profissional e reverência. Em décadas de prática, nunca havia testemunhado Clara pessoalmente, apenas coletado histórias sobre ela. A cura nem sempre vem da forma que esperamos, disse o terapeuta suavemente. Às vezes precisa de um pequeno anjo de vestido azul para nos mostrar o caminho. Clara levantou-se pronta para partir. Sua família está esperando, Miguel. É hora de contar a eles sobre esta memória, sobre como tudo começou muito antes do que imaginávamos. Quando Miguel se levantou para agradecer, Clara já havia desaparecido. Em seu lugar, apenas um desenho novo sobre a poltrona, 2 meninas brincando na praça e uma frase escrita com a letra de Isadora. Algumas promessas atravessam o tempo. A decisão de reabrir o quarto de Isadora não foi fácil. Durante 8 anos, aquela porta permaneceu trancada, guardando não apenas objetos, mas também memórias que pareciam pesadas demais para serem tocadas. Mas naquela manhã de domingo, toda a família Brandão estava reunida diante dela. Tem certeza? Perguntou Renata, segurando a chave com dedos trêmulos. Miguel assentiu, abraçando-a pelos ombros. Lucas segurava sua outra mão, enquanto Clara, que havia aparecido silenciosamente minutos antes, observava a cena com seu habitual sorriso sereno. A chave girou com um clique suave. A porta se abriu, revelando um quarto preservado no tempo. As paredes cor-de-rosa, os ursinhos de pelúcia organizados na prateleira, a pequena escrivaninha,
onde Isadora costumava desenhar. Uau! Sussurrou Lucas, entrando cautelosamente. Era aqui que minha irmã morava? Sim, respondeu Clara, entrando logo atrás. E ela adoraria saber que você está aqui agora. O quarto tinha um cheiro peculiar, não de mofo ou abandono, mas de flores frescas, como se tivesse sido preparado para esta visita. Miguel notou algo estranho. Não havia poeira em lugar algum. Alguém tem entrado aqui? Perguntou ele, passando o dedo por uma prateleira perfeitamente limpa. Clara sorriu misteriosamente. O amor mantém as coisas vivas, Miguel, mesmo quando pensamos que estão abandonadas. Lucas havia descoberto uma caixa de música antiga, na mesa de cabeceira. Quando a abriu, as primeiras notas de La Vie en Rose preencheram o ambiente. Renata cobriu a boca com as mãos. Era a música que Miguel cantava para Isadora dormir. Olha só isso! Exclamou Lucas, descobrindo algo. Sob a cama, era uma caixa de sapatos decorada com adesivos de estrelas. Dentro da caixa, havia dezenas de desenhos que ninguém nunca tinha visto antes. Todos mostravam a mesma cena. Uma família de 4 pessoas, mais uma figura especial de vestido azul. O mais impressionante, em vários desenhos havia um menino pequeno que se parecia muito com Lucas. Mas como? Perguntou Renata, examinando os desenhos. Lucas nem havia nascido quando... O coração sabe coisas que a mente não entende, respondeu Clara, sentando-se na antiga cama de Isadora. Ela sabia que ele viria. Sabia que um dia estariam todos aqui, juntos. Miguel pegou um dos desenhos. Nele havia uma data escrita no canto. Exatamente o dia de hoje. O desenho mostrava exatamente esta cena. Toda a família no quarto, redescobrindo memórias com Clara presente. Não é possível, murmurou ele. Possível é uma palavra muito pequena para o amor, disse Clara, pegando outro desenho da caixa. Olhem este. Era um desenho diferente. Mostrava o quarto transformado em um espaço novo, com elementos de Isadora e de Lucas misturados harmoniosamente. No papel, uma mensagem. Para quando meu irmãozinho estiver pronto. Lucas olhou para os pais, seus olhos brilhando. Podemos fazer isso? Posso ficar com o quarto dela, prometo cuidar de tudo. Miguel e Renata se entreolharam. A ideia de transformar o santuário de Isadora teria sido impensável semanas atrás, mas agora parecia perfeitamente natural. Acho que é exatamente o que ela gostaria, disse Renata suavemente. Na verdade, interveio Clara, ela deixou instruções específicas. A menina misteriosa caminhou até o closet e abriu uma gaveta específica, retirando um envelope que ninguém jamais havia notado. Dentro havia uma carta, escrita com a letra caprichada de Isadora. Querido Lucas, quando você encontrar esta carta, significa que está pronto para ter seu próprio espaço especial. Sei que vai cuidar bem dos meus tesouros e sei também que vai criar seus próprios. O quarto é seu agora, maninho. Mas lembre-se, sempre que precisar de mim estarei por perto. Às vezes através de uma música, às vezes através de um desenho, às vezes através de nossa amiga especial de vestido azul. Com amor eterno. Sua, irmã Isadora. Lucas abraçou a carta contra o peito, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Miguel e Renata se juntaram ao abraço, formando um círculo de amor e cura. Clara observava a cena com satisfação, como se testemunhasse a conclusão de um plano longamente arquitetado. Quando a família abriu os olhos, ela havia desaparecido, novamente. Mas desta vez deixou algo diferente. Não um desenho, mas uma pequena chave dourada sobre a cama. Para abrir novos começos. Dizia o bilhete ao lado, escrito metade com a letra de Clara, metade com a de Isadora. A transformação do quarto tornou-se um projeto familiar que ocupou as semanas seguintes. Cada decisão era tomada com cuidado e respeito, mesclando o novo com o antigo. Lucas insistiu em manter a parede dos desenhos de Isadora intacta, criando seu próprio espaço de arte ao lado. Em uma tarde particularmente significativa, enquanto organizavam os pertences de Isadora, Renata encontrou algo extraordinário escondido. No fundo de uma gaveta,
Um diário com capa de veludo roxo fechado com um pequeno cadeado dourado. Miguel, chamou ela, sua voz tremendo ligeiramente. A chave que Clara deixou. O casal se entreolhou, compreendendo instantaneamente. A pequena chave dourada encaixou-se perfeitamente no cadeado. Lucas, que brincava com alguns carrinhos no tapete, aproximou-se curioso. O que é isso, mãe? Antes que Renata pudesse responder, Clara materializou-se sentada na janela, seus pés descalços balançando suavemente. É a história de como tudo começou, disse ela com seu sorriso enigmático. As primeiras páginas do diário continham desenhos e textos típicos de uma menina de 7 anos, histórias de unicórnios, princesas e aventuras mágicas. Mas à medida que avançavam na leitura, algo extraordinário começava a se revelar. Querido diário, leu Renata em voz alta. Hoje conheci alguém especial no parque. Ela disse que é um tipo diferente de anjo, um que ajuda famílias a se curarem quando estão tristes. Seu nome é Clara. E ela me contou um segredo. Um dia, quando eu não puder mais estar aqui, ela vai cuidar do papai, da mamãe e do meu irmãozinho que ainda vai nascer. Miguel sentou-se pesadamente na cama, absorvendo o impacto daquelas palavras. O diário continuava. Clara me mostrou coisas incríveis hoje. Vi meu irmãozinho. Ele vai se chamar Lucas e vai adorar carrinhos vermelhos. Vi papai sorrindo de novo e mamãe cantando na cozinha. Vi nossa família completa, mesmo quando eu estiver apenas nas fotos da parede. Lucas ouvia tudo com os olhos arregalados, agarrado ao seu carrinho vermelho favorito, exatamente como descrito no diário anos antes de seu nascimento. Ela sabia, sussurrou ele olhando para Clara. Minha irmã sabia sobre tudo. Clara assentiu, suavemente. Isadora tinha um dom especial. Ela podia ver além do que os outros veem. Como você, Lucas. Como eu. Por que você acha que sempre sabe quando vou aparecer? Sorriu Clara. Por que você acha que nunca se assustou comigo desde o primeiro momento? Miguel e Renata observavam a interação, começando a compreender. Lucas sempre teve uma sensibilidade única. A maneira como percebia as emoções dos outros, como sabia exatamente o que dizer nos momentos difíceis. O diário tinha mais revelações. Em suas últimas páginas, Isadora havia escrito uma série de cartas, uma para cada membro da família, incluindo Lucas, com datas específicas para serem abertas. Ainda não é hora de lerem todas, disse Clara, aproximando-se do diário. Cada carta tem seu momento certo, assim como cada cura tem seu próprio tempo. Renata folheou até a última página, onde encontrou um envelope marcado com a data de hoje. Dentro, havia uma fotografia que ninguém se lembrava de ter tirado. Isadora e Clara sentadas no balanço da praça, rindo de alguma piada particular. Mas como? Começou Miguel. Algumas memórias existem antes, mesmo de acontecerem, respondeu Clara enigmaticamente. Assim como alguns amores existem antes do primeiro encontro. Lucas pegou a foto, estudando-a atentamente. Olha, exclamou ele, apontando para o fundo da imagem. Lá, quase imperceptível, havia uma terceira figura no balanço. Um menino pequeno com um carrinho vermelho. Somos nós três, disse ele simplesmente, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Miguel sentiu lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. O diário de Isadora não era apenas um registro do passado, era um mapa para o futuro, um futuro que ela, de alguma forma, havia vislumbrado através dos olhos de Clara. Cada página deste diário se abrirá no momento certo, disse Clara, levantando-se, assim como cada memória encontra sua hora de ser redescoberta. Por hoje, vocês já receberam o que precisavam. Antes de desaparecer, Clara tocou suavemente o diário. As páginas ainda não lidas selaram-se magicamente, esperando seu momento adequado para revelarem seus segredos. Como saberemos quando é a hora certa? Perguntou Renata. O sorriso de Clara foi sua última imagem antes de desvanecer. O coração sempre sabe, Renata. Ele sempre soube. Na Brandão Tech Solutions, as mudanças eram evidentes para qualquer um que conhecesse Miguel.
O empresário, antes obcecado por controle e perfeição, agora emanava uma serenidade contagiante. Em uma manhã particularmente importante, ele reuniu o conselho para um anúncio surpreendente. Senhores, começou ele, em pé diante dos executivos na sala de reuniões do quarto do andar. Depois de muito refletir, decidi criar uma nova divisão. Na empresa, a Fundação Isadora Brandão. Um murmúrio percorreu a sala. Era a primeira vez que Miguel mencionava publicamente o nome da filha em um contexto profissional. Será um espaço dedicado a ajudar famílias que enfrentam perdas significativas, continuou ele. Ofereceremos suporte psicológico, grupos de apoio e algo mais especial. Naquele momento, para surpresa de todos, Clara entrou na sala de reuniões, vestida com seu característico vestido azul, seus pés descalços silenciosos no carpete executivo. Ela sorriu para os presentes. Esta é Clara, apresentou Miguel, sua voz carregada de emoção. Ela será nossa consultora especial. Os executivos se entreolharam confusos. Como uma criança poderia ser consultora de qualquer coisa? Mas havia algo no olhar de Clara que os impedia de questionar. Uma sabedoria antiga que transcendia sua aparência jovem. A dor, disse Clara, sua voz preenchendo a sala. Às vezes nos faz construir muros tão altos que esquecemos como é ver o céu. A Fundação Isadora existirá para ajudar as pessoas a encontrarem janelas nesses muros. Ricardo, que observava tudo da porta, sentiu um arrepio. Anos atrás, sua própria filha havia partido cedo demais, e ele nunca havia compartilhado essa dor com ninguém no trabalho. Mas algo na presença de Clara o fez recordar não a tristeza, mas os momentos de alegria. Após a reunião, enquanto os executivos saíam ainda processando o que haviam presenciado, Clara aproximou-se de Ricardo. Ela adorava quando você cantava Somewhere Over the Rainbow, disse suavemente referindo-se à filha dele. Ainda a adora. Ricardo sentiu suas pernas fraquejarem. Nunca havia contado a ninguém sobre aquela música especial. Miguel observava a cena com um sorriso conhecedor. Clara havia feito isso várias vezes desde que começaram a planejar a fundação. Encontrava pessoas que carregavam dores silenciosas e oferecia não apenas conforto, mas uma ponte para a cura. A notícia da Fundação Isadora se espalhou rapidamente. Logo, o escritório começou a receber cartas e e-mails de famílias por todo o país, pessoas que, de alguma forma, já haviam sido tocadas por Clara ao longo dos anos. É maior do que imaginávamos, disse Miguel para Renata naquela noite, mostrando as centenas de mensagens recebidas. Sempre foi, respondeu Clara, materializando-se na varanda da cobertura. Cada pessoa que ajudei deixou um eco de esperança. Agora esses ecos estão se encontrando. Lucas, que brincava com seus carrinhos, ergueu os olhos. É por isso que às vezes você some, Clara, para ajudar outras pessoas? Sim, sorriu ela, mas sempre volto para vocês. Algumas famílias são especiais, são como pontes para outras. Histórias. Naquela noite, enquanto a família jantava juntos, o telefone tocou. Era Dona Alzira, sua voz tremendo de emoção. Miguel, disse ela, você precisa ver isso. Todas as cartas antigas sobre Clara estão se atualizando sozinhas, as histórias estão se conectando. Na biblioteca da loja de antiguidades, as páginas amareladas dos registros de Dona Alzira brilhavam com uma luz suave. Novas palavras apareciam magicamente, entrelaçando as histórias antigas com a nova missão da Fundação Isadora. É como uma teia, observou Renata, passando os dedos sobre as páginas luminosas. Cada história conectada à outra, cada dor transformada em esperança. Clara, sentada no parapeito da janela da biblioteca, sorria serenamente. Agora vocês entendem. Nunca foi apenas sobre uma família. Era sobre mostrar que o amor pode criar pontes entre pessoas, entre tempos, entre mundos. Miguel abraçou sua família, observando as páginas que continuavam a se preencher com novas histórias. A Fundação Isadora seria mais que um projeto empresarial. Seria um testemunho de que, às vezes, os maiores milagres começam com uma simples menina de vestido azul aparecendo exatamente quando mais precisamos dela.
O Dr. Anselmo estava acostumado com acontecimentos extraordinários em seu consultório, mas nada o preparou para aquela tarde. Uma fila de pessoas se formava no corredor, todas trazendo histórias sobre uma misteriosa menina de vestido azul que havia tocado suas vidas ao longo das décadas. A Fundação Isadora havia se transformado em um catalisador, reunindo pessoas que antes mantinham seus encontros com Clara em segredo. Entre elas estava Maria Helena, uma senhora de 80 anos que viajou do interior só para compartilhar sua história. Foi em 1952, contou ela, sentada na poltrona do consultório. Eu tinha acabado de perder minha irmã gêmea. Clara apareceu no quintal de casa, brincando com as mesmas bonecas que eram nossas favoritas. Ela me ajudou a entender que alguns laços são eternos. Miguel, que participava da sessão especial organizada pela Fundação, notou algo familiar no relato. As bonecas, elas tinham vestidos combinando? Maria Helena arregalou os olhos. Sim, um azul e um rosa, como você sabe. Em resposta, Miguel abriu o diário de Isadora em uma página específica. Ali estava um desenho. Duas bonecas idênticas com vestidos azul e rosa, ao lado de duas meninas que se pareciam muito com Maria Helena em sua juventude. Impossível, sussurrou a senhora, tocando o desenho com dedos trêmulos. Este desenho foi feito décadas depois. O tempo não é uma linha reta, disse Clara, materializando-se junto à janela do consultório. É como um tecido, onde todos os momentos existem simultaneamente. Alguns de nós podem ver os padrões nesse tecido. Dr. Anselmo observava fascinado enquanto mais pessoas compartilhavam suas histórias. Cada relato se conectava de alguma forma com os outros. Um brinquedo que aparecia em diferentes épocas. Uma música que ecoava através das gerações. Um gesto de conforto que se repetia em diferentes contextos. Clara não apenas nos ajudou individualmente, percebeu o terapeuta, fazendo anotações frenéticas. Ela teceu uma rede de cura que atravessa o tempo. Lucas, que insistira em acompanhar o pai naquele dia, brincava tranquilamente num canto da sala com seu carrinho vermelho. De repente, ele ergueu os olhos. Olha, pai, o senhor João tem o mesmo carrinho que eu. Um senhor idoso no fundo da sala sorriu, retirando do bolso um carrinho vermelho idêntico, embora muito mais desgastado pelo tempo. Foi um presente de minha filha em 1975, explicou ele. Clara me ajudou a encontrá-lo depois que minha pequena partiu. Disse que um dia ele encontraria seu verdadeiro dono. Lucas examinou os dois carrinhos lado a lado. Eram exatamente iguais, até mesmo um pequeno arranhão na lateral direita. Na verdade, continuou o Sr. João, Clara me fez prometer guardar algo mais. Ele retirou um envelope amarelado do bolso. Disse que deveria entregar isso hoje, nesta sala, para um menino com um carrinho igual ao meu. O envelope continha uma carta endereçada a Lucas, com a letra de Isadora. Querido maninho, quando você ler isto, estará começando a entender como tudo se conecta. O carrinho que você tanto ama tem uma história especial. Ele viajou através do tempo para chegar até você, carregando amor de pessoas que você ainda vai conhecer. Como Clara sempre diz, alguns presentes são portas para outros presentes. Com amor, sua irmã, Isadora. A sala ficou em silêncio enquanto todos absorviam o significado daquele momento. Dr. Anselmo percebeu que suas anotações haviam se transformado em um padrão complexo, uma mandala onde cada história se conectava com as outras em um desenho perfeito. É como uma sinfonia, disse Clara, agora sentada ao lado de Lucas. Cada história é uma nota diferente, mas juntas formam uma música que cura. Maria Helena se aproximou do menino, seus olhos brilhando com lágrimas de compreensão. Sua irmã, ela desenhou minhas bonecas porque sabia que um dia nos encontraríamos aqui, para nos ajudar a entender que não estamos sozinhos em nossa jornada. Miguel observava tudo com uma nova perspectiva. A Fundação Isadora não era apenas um projeto de caridade, era um ponto de convergência onde diferentes linhas do tempo se encontravam,
onde histórias separadas por décadas finalmente revelavam sua conexão profunda. Cada pessoa nesta sala, disse Clara, sua voz ecoando com uma sabedoria antiga, carrega um pedaço de um quebra-cabeça maior. Juntos vocês estão reconstruindo não apenas suas próprias histórias, mas a própria forma como entendemos o amor e a cura. O Dr. Anselmo ergueu seus olhos das anotações, uma realização súbita o atingindo. As mandalas em meu consultório, elas sempre mostraram este padrão. Uma menina de vestido azul no centro, conectando diferentes pontos no tempo. Clara sorriu, um sorriso que parecia conter todas as idades do mundo. Alguns símbolos são universais. Doutor, eles aparecem quando estamos prontos para vê-los. Na manhã seguinte à reunião no consultório do Dr. Anselmo, a Fundação Isadora amanheceu diferente. As paredes, antes brancas e corporativas, agora estavam cobertas de desenhos, centenas deles, todos mostrando Clara em diferentes momentos da história, com diferentes famílias. Eles apareceram durante a noite, explicou o segurança noturno, ainda atônito. Foi como ver cores se espalhando sozinhas pelas paredes. Renata caminhava pelos corredores, observando cada desenho. Alguns eram claramente feitos por Isadora, outros por diferentes mãos ao longo das décadas. Mas todos contavam partes da mesma história, a história de uma menina misteriosa que aparecia para curar corações partidos. É como uma galeria do impossível, comentou ela quando Miguel chegou. Do impossível não, corrigiu Clara, surgindo, ao lado deles, do extraordinário que sempre existiu, mas que poucos conseguiam ver. Lucas corria de desenho em desenho, reconhecendo elementos que se repetiam, o vestido azul de Clara, os pés descalços, o sorriso sereno. Mas havia algo mais. Em cada imagem, pequenos detalhes conectavam uma história à outra. Olha, exclamou ele, apontando para um desenho de 1963. A boneca da Maria Helena está aqui também. E o meu carrinho vermelho. Miguel se aproximou, fascinado. O desenho mostrava Clara consolando uma menina em um hospital. E no fundo, sobre uma mesinha, estava o mesmo carrinho vermelho que agora pertencia a Lucas. Cada objeto nestes desenhos, explicou Clara, é como uma âncora no tempo. Eles ajudam a manter as histórias conectadas, mesmo quando as pessoas esquecem. Naquele momento, Dona Alzira entrou na fundação, carregando uma caixa antiga. Seus olhos se arregalaram ao ver as paredes. Então aconteceu, disse ela sorrindo. O véu finalmente caiu. Da caixa, ela retirou dezenas de objetos. Uma boneca de vestido azul, um urso de pelúcia desgastado, uma caixa de música que tocava La Vie en Rose, um caderno com desenhos de diferentes épocas. Cada item correspondia a alguma imagem nas paredes. Guardei cada um deles, explicou a senhora. Clara me pediu para ser a guardiã destes tesouros até que chegasse o momento certo. Renata pegou a caixa de música com cuidado. Quando a abriu além da melodia familiar, uma luz suave emanou dela, projetando imagens nas paredes, memórias vivas de todos os momentos em que Clara havia aparecido para alguém que precisava de conforto. É por isso que você me escolheu? Perguntou Miguel a Clara. Por que sabia que eu criaria este lugar? Clara balançou a cabeça suavemente. Não, Miguel. A fundação existe porque você escolheu transformar sua dor em algo maior. Eu apenas ajudei a mostrar o caminho. Lucas, que havia se sentado no chão para brincar com o carrinho vermelho, de repente ficou muito quieto. Seus olhos adquiriram um brilho especial, o mesmo que Isadora tinha quando estava prestes a fazer um de seus desenhos proféticos. Está na hora, disse ele simplesmente. Como respondendo a um comando invisível, todos os desenhos nas paredes começaram a brilhar suavemente. No centro do corredor, uma figura translúcida começou a se formar. Isadora, exatamente como era aos 7 anos. Minha menina, sussurrou Renata, lágrimas escorrendo por seu rosto. Mas não era apenas Isadora. Ao seu lado, outras figuras começaram a aparecer. Todas as crianças que Clara havia ajudado ao longo dos anos. Todas as histórias que haviam sido interrompidas,
cedo demais. Vocês conseguiram, disse Isadora, sua voz ecoando como música. Transformaram a saudade em esperança. Clara se aproximou de Isadora, as duas meninas agora lado a lado, a guardiã do tempo e a menina que havia previsto tudo isso. Este lugar, disse Clara, será mais que uma fundação. Será um ponto de encontro entre tempos, entre histórias, entre corações que precisam se reconectar. Miguel abraçou Renata e Lucas, observando o impossível acontecer diante de seus olhos. As figuras translúcidas dançavam pelo corredor, cada uma tocando um dos objetos que Dona Alzira havia trazido, infundindo-os com uma luz especial. Estes objetos agora são pontes, explicou Isadora. Quando alguém precisar de ajuda, eles saberão encontrar o caminho até aqui. E você, perguntou Lucas para Clara, vai continuar aparecendo? Clara sorriu seu sorriso misterioso. Sempre que alguém precisar de uma ponte entre o que foi e o que pode ser. Afinal, algumas histórias nunca terminam. Elas apenas encontram novas formas de continuar. O pequeno hospital infantil nos arredores da cidade não estava nos planos iniciais da Fundação Isadora. Mas numa manhã, Clara apareceu no escritório de Miguel com um pedido específico. Há alguém que vocês precisam conhecer, disse ela, seus olhos brilhando com aquela sabedoria antiga. Na ala pediátrica do hospital, encontraram Marina, uma enfermeira aposentada de 70 anos que ainda visitava voluntariamente os pacientes. Ao ver Clara, seus olhos se encheram de reconhecimento e lágrimas. Você voltou, sussurrou ela. Depois de todos esses anos, Marina contou sua história para Miguel e Renata. Em 1975, ela era uma jovem enfermeira quando conheceu Clara. A menina misteriosa aparecia nos quartos das crianças durante a noite, contando histórias que faziam a dor diminuir, trazendo sorrisos aos rostos mais cansados. Mas havia algo mais, continuou Marina, guiando-os pelo corredor do hospital. Clara me ensinou sobre os momentos dourados, aqueles instantes especiais quando o véu entre os mundos fica mais fino. Ela os levou até uma sala especial, que os funcionários do hospital chamavam carinhosamente de Sala dos Sussurros. As paredes estavam cobertas de desenhos, centenas deles, feitos por diferentes crianças ao longo das décadas. Cada desenho conta uma história de cura, explicou Marina. Não apenas física, mas da alma. Lucas, que acompanhava o grupo, aproximou-se de um desenho em particular. Mostrava Clara sentada ao lado de uma menina em uma cama de hospital. Uma menina que se parecia muito com Isadora. Foi ela quem desenhou isso? Perguntou ele. Marina pegou um livro de registros antigo. Sim, sua irmã esteve aqui uma vez para alguns exames. Clara apareceu para ela naquela noite. O desenho surgiu na parede na manhã seguinte. Miguel sentiu seu coração apertar. Nunca soube que Isadora havia estado naquele hospital. Era uma parte da história que ainda não conhecia. Ela sabia, disse Clara suavemente. Sabia que um dia este lugar se conectaria com a fundação. Cada desenho aqui é uma peça do quebra-cabeça. Renata observava os desenhos com atenção renovada. Em cada um deles, pequenos detalhes se repetiam. O vestido azul de Clara, brinquedos específicos e algo mais. Um símbolo delicado que aparecia sempre em algum canto. É uma espiral, notou ela. Como a que está no diário de Isadora. É o símbolo dos momentos dourados, explicou Marina. Clara me ensinou que quando esse símbolo aparece, significa que uma conexão especial está prestes a acontecer. Como que respondendo às palavras de Marina, uma luz suave começou a emanar dos desenhos. O símbolo da espiral em cada imagem começou a brilhar, criando uma constelação de pontos luminosos nas paredes. Está acontecendo agora, disse Clara, sua voz misturando-se com o som de sinos distantes. No centro da sala, o ar começou a ondular. Formas translúcidas emergiram dos desenhos. Crianças de diferentes épocas, cada uma carregando sua própria história de cura e esperança. São todos aqueles que encontraram conforto aqui, explicou Clara. Cada um deixou um pouco de sua luz, sua força, sua esperança, e agora, antes que ela pudesse completar,
Lucas deu um passo à frente, seus olhos brilhando com aquela mesma luz especial que Isadora tinha. Eles querem que continuemos o trabalho deles, disse ele com uma sabedoria além de sua idade. Querem que transformemos este lugar em parte da fundação. Marina sorriu através das lágrimas. Durante todos esses anos, mantive esta sala protegida, esperando. Clara me disse que um dia alguém viria para expandir seu propósito. Miguel e Renata se entreolharam, compreendendo. A Fundação Isadora não era apenas sobre preservar memórias ou conectar histórias do passado. Era sobre criar novos momentos dourados, novas oportunidades de cura. A Sala dos Sussurros será o coração da nova ala da Fundação, declarou Miguel. Um lugar onde o extraordinário pode acontecer todos os dias. Clara caminhou até a parede, tocando suavemente um dos desenhos. Sob seus dedos, novas cores começaram a se espalhar como tinta viva. Cada história de cura, disse ela, é como uma cor nova em um quadro infinito. E agora vocês são os guardiões deste quadro. Marina retirou de seu bolso uma chave antiga, decorada com o mesmo símbolo em espiral. Clara me deu isto há 45 anos. Disse que um dia eu saberia para quem passar. Ela entregou a chave a Lucas, que a recebeu com reverência. Algumas portas, onde sorriu Clara, só podem ser abertas por aqueles que ainda conseguem ver a magia no mundo. A transformação do hospital infantil em uma extensão da Fundação Isadora aconteceu com uma velocidade surpreendente, como se o próprio universo conspirasse para que tudo se encaixasse perfeitamente. A Sala dos Sussurros tornou-se o epicentro de algo extraordinário, um lugar onde o impossível acontecia diariamente. Numa tarde especialmente significativa, enquanto supervisionava as reformas, Miguel encontrou algo curioso, escondido atrás de um dos painéis antigos. Uma câmera Polaroid, dos anos 70, perfeitamente preservada. Era minha, disse Marina, seus olhos brilhando com reconhecimento. Clara me pediu para escondê-la aqui. Disse que um dia alguém especial precisaria dela. Lucas, que brincava próximo com seu inseparável carrinho vermelho, aproximou-se curioso. Quando tocou a câmera, ela ganhou vida instantaneamente, embora não tivesse pilhas ou filme. Aponte para qualquer desenho nas paredes, instruiu Clara, materializando-se ao lado deles. O menino mirou a câmera para um dos desenhos mais antigos, uma cena de Clara contando histórias para crianças em 1975. Quando apertou o botão, algo extraordinário aconteceu. A fotografia que saiu não mostrava apenas o desenho, mas a cena real, viva, como se a câmera pudesse fotografar através do tempo. É assim que funciona a memória do coração, explicou Clara. Algumas lembranças são tão poderosas que deixam impressões no próprio tecido do tempo. Ao longo da tarde, Lucas fotografou diversos desenhos. Cada foto revelava não apenas o momento retratado, mas também as conexões invisíveis entre as histórias, como fios dourados ligando diferentes épocas e pessoas. Olha, exclamou ele, mostrando uma das fotos para os pais. Nela podia-se ver Clara e Isadora juntas na Sala dos Sussurros, mas o mais impressionante era o reflexo no espelho ao fundo. Mostrava Lucas exatamente como ele estava agora, tirando aquela mesma foto. O tempo, sorriu Clara, às vezes é como um espelho d'água. Quando jogamos uma pedra de amor nele, as ondas se espalham em todas as direções, passado, presente e futuro. Renata, que havia estado organizando os novos arquivos da Fundação, encontrou algo notável. Um documento datado de 1975, assinado por Marina, descrevendo exatamente o que estava acontecendo naquele momento. Como isso é possível? Perguntou. Fela mostrando o papel amarelado. Algumas histórias, respondeu Clara, são escritas antes de acontecerem, como partituras esperando para serem tocadas. Naquele instante, todas as fotos que Lucas havia tirado começaram a brilhar suavemente. Flutuaram no ar, organizando-se em um padrão circular. Uma mandala de memórias que contava não apenas o passado, mas também o presente e vislumbres do futuro. No centro da mandala, uma nova imagem se formou. A Fundação Isadora, Annus Numi, Futuro, transformada em um farol de esperança para pessoas de todo o mundo. Nas fotos,
Podia-se ver Lucas mais velho, continuando o trabalho iniciado por sua família, e Clara sempre presente, sempre guiando novos corações para a cura. "É por isso que você nos escolheu, não é?" perguntou Miguel. "Não era apenas sobre nossa cura, mas sobre criar algo maior." Clara pegou a câmera das mãos de Lucas e apontou para o grupo. Quando a foto saiu, mostrava não apenas as pessoas presentes, mas também todas as vidas que seriam tocadas através deles. Uma teia infinita de conexões e possibilidades. "Cada coração curado", disse ela, "torna-se uma luz que ajuda outros a encontrarem seu caminho. A Fundação Isadora é mais que um lugar, é um ponto de encontro entre todas essas luzes." Marina, que observava tudo com olhos marejados, retirou de sua bolsa um último tesouro, um caderno antigo, com sua caligrafia. Tremida. "Durante anos", disse ela, "registrei cada aparição de Clara, cada momento extraordinário nesta sala, mas sempre senti que faltava algo. Agora sei o que era." Ela abriu o caderno na última página, ainda em branco. No momento em que o fez, palavras começaram a se formar espontaneamente. E assim, o círculo se completa. O que começou com uma menina de vestido azul trazendo conforto a corações partidos, transformou-se em uma sinfonia de cura, ecoando através do tempo. A Fundação Isadora não é apenas um memorial para uma menina especial. É um testemunho de que o amor, quando verdadeiro, tem o poder de reescrever as próprias leis do universo. Lucas pegou seu carrinho vermelho e, com a sabedoria inocente das crianças, disse algo que resumia tudo. "Algumas histórias não precisam terminar", sorriu ele. "Elas só precisam encontrar novas pessoas para continuá-las." A descoberta aconteceu por acaso. Em uma tarde tranquila na fundação, enquanto Lucas brincava com a câmera Polaroid mágica na sala dos sussurros, ele capturou algo extraordinário. Uma fotografia que mostrava não apenas o passado ou o presente, mas uma possibilidade, um momento que ainda não havia acontecido. Na imagem clara como o dia, estava a família Brandão completa. Miguel, Renata, Lucas e, entre eles, duas meninas de vestido. Clara e Isadora, ambas sólidas e reais, não mais como aparições ou memórias. "Isso é possível", sussurrou Renata, suas mãos tremendo ao segurar a fotografia. Clara, que estava sentada no parapeito da janela, sorriu seu sorriso misterioso. "Lembram do que sempre digo sobre o tempo? Ele não é uma linha reta. É um tecido", completou Lucas, seus olhos brilhando com o entendimento além de sua idade. "E às vezes podemos costurá-lo de novo?" A pergunta inocente de Lucas desencadeou algo na sala. Os desenhos nas paredes começaram a pulsar com uma luz suave, e o símbolo da espiral, aquele que marcava os momentos dourados, começou a brilhar em cada imagem. "Há algo que vocês precisam ver", disse Clara, levantando-se. "Algo que Isadora preparou há muito tempo." Ela os guiou até um canto específico da sala, onde um desenho particular começou a brilhar mais intensamente. Era um dos últimos que Isadora havia feito. Mostrava a sala dos sussurros exatamente como estava agora com a família reunida. "Olhem mais de perto", instruiu Clara. Quando se aproximaram, as linhas do desenho começaram a se mover, como tinta viva. No centro da imagem, palavras começaram a se formar com a letra característica de Isadora. "Querida família, se estão vendo isto, significa que chegou o momento que tanto esperei. Clara não é apenas uma guardiã do tempo, ela é uma ponte. E agora, vocês descobriram como atravessá-la. O amor é a força mais poderosa do universo. Ele pode curar corações, transformar vidas, e às vezes, quando é forte o suficiente, pode até mesmo dobrar as regras do tempo. A fundação que vocês criaram não é apenas um lugar de memórias, é um ponto de convergência, onde o extraordinário se torna possível, com amor eterno, Isadora." Miguel sentiu seu coração acelerar. "Clara, o que isso significa?" A menina de vestido azul caminhou até o centro da sala, onde a luz dos desenhos convergia em um ponto específico. "Significa que chegou a hora de entenderem meu verdadeiro propósito", respondeu ela. "Não sou apenas uma mensageira
ou uma guardiã. Sou uma possibilidade, uma que Isadora viu antes de todos nós. Marina, que havia chegado silenciosamente à porta, avançou com lágrimas nos olhos. Durante todos esses anos, observei Clara ajudar tantas pessoas, mas sempre soube que havia algo especial sobre a família Brandão. Vocês não eram apenas mais uma história, eram o começo. Lucas, segurando seu carrinho vermelho, aproximou-se de Clara. É por isso que às vezes você parece tão real, que às vezes parece um sonho? Porque você é um pouco dos dois? Clara sorriu, estendendo a mão para tocar o carrinho. Quando o fez, sua mão não atravessou o objeto como uma aparição. Ela o segurou sólida e real. Cada vez que vocês aceitavam um pouco mais do impossível, explicou ela, cada vez que escolhiam amor em vez de medo, esperança em vez de dor, eu me tornava um pouco mais real. Renata cobriu a boca com as mãos, compreendendo. Por isso a fotografia não é uma visão do futuro, é uma possibilidade que estamos criando. Através da fundação, continuou Clara, vocês não apenas ajudaram outras pessoas a curarem seus corações, vocês estavam tecendo algo maior. Cada história conectada, cada momento de cura, cada luz acesa, tudo isso foi construindo uma ponte. Uma ponte para quê? Perguntou Miguel, sua voz tremendo de emoção. Como resposta, a luz na sala intensificou-se. Os desenhos nas paredes começaram a se mover, suas cores fluindo como rios de luz que convergiam para o centro, onde Clara estava. O símbolo da espiral brilhava cada vez mais forte, e no ar, uma música familiar começou a tocar suavemente. La vie en rose. Uma ponte, sorriu Clara, para o impossível se tornar possível. Para o amor reescrever as regras do próprio universo. E então, no meio da luz dourada que agora preenchia toda a sala, uma segunda figura começou a se materializar ao lado de Clara, uma menina com o mesmo sorriso brilhante que havia iluminado a vida dos Brandão por tanto tempo. Isadora estava voltando para casa. O momento em que Isadora se materializou completamente na sala dos sussurros foi como se o próprio tempo suspendesse sua respiração. A luz dourada que emanava dos desenhos nas paredes pulsava suavemente, como um coração gigante, enquanto a menina dava seus primeiros passos sólidos em direção à família. Oi, papai, disse ela, sua voz exatamente como Miguel lembrava. Oi, mamãe. Renata e Miguel permaneceram paralisados, entre a incredulidade e a mais pura alegria. Lucas, por outro lado, aproximou-se naturalmente de sua irmã, como se tivesse feito isso milhares de vezes em seus sonhos. Eu sabia, exclamou ele abraçando Isadora. Sabia que você era real. Clara observava a cena com um sorriso sereno. Algumas vezes, disse ela, o universo precisa de um longo caminho para fazer o impossível acontecer. Era preciso que vocês aprendessem, primeiro a ver com o coração, antes que pudessem ver com os olhos. Marina, ainda na porta, observava tudo com lágrimas silenciosas. Em suas décadas de trabalho no hospital, havia testemunhado diversos milagres, mas nada como isto. Os desenhos nas paredes pareciam vibrar com vida própria, como se cada história de cura, cada momento de esperança, tivesse contribuído para este momento. Como? Conseguiu finalmente perguntar Miguel, sua voz embargada pela emoção. Isadora, ainda abraçada a Lucas, sorriu. Aquele mesmo sorriso que havia deixado saudades por tanto tempo. Foi um trabalho em equipe, papai. Clara me mostrou o caminho, mas foram vocês que construíram a ponte. A fundação, compreendeu Renata. Cada pessoa que ajudamos, cada história de cura, completou Clara, cada momento de amor verdadeiro, foi como um fio de luz tecendo o impossível. A fundação não é apenas um lugar, é um ponto onde o amor se torna forte o suficiente para dobrar as próprias regras da realidade. Lucas pegou seu carrinho vermelho e o ofereceu a Isadora. Então foi você quem mandou isso para mim, através do tempo? Com a ajuda de Clara, confirmou Isadora, pegando o carrinho. Cada objeto especial que apareceu na vida de vocês, o carrinho, as bonecas, a câmera, eram âncoras, pontos de conexão entre os tempos. Miguel finalmente encontrou forças para se mover. Aproximou-se das filhas, sim,
Agora eram duas, e as abraçou. Renata juntou-se ao abraço, e pela primeira vez em 8 anos a família Brandão estava verdadeiramente completa. Mas como saberemos que isso é real? Sussurrou Renata, ainda temendo que tudo fosse um sonho. Clara aproximou-se do grupo, seus pés descalços não fazendo barulho no chão. Porque agora vocês aprenderam a verdadeira lição. O amor não conhece as barreiras que construímos em nossa mente. Ele simplesmente é. Os desenhos nas paredes começaram a se transformar, mostrando agora novas histórias, futuros possíveis onde a família Brandão, completa, continuava o trabalho da fundação. Clara e Isadora lado a lado, ajudando outras famílias a encontrarem sua própria cura. Então você vai ficar também? Perguntou Lucas para Clara. A menina de vestido azul sorriu seu sorriso misterioso. Sempre estive aqui, Lucas. E sempre estarei. Apenas de formas diferentes quando for necessário. Marina aproximou-se do grupo, carregando o livro de registros antigo. Nas páginas, uma nova história estava se escrevendo sozinha. E assim, no coração da Fundação Isadora, o impossível floresceu como uma flor depois da chuva. Porque às vezes, quando o amor é forte o suficiente, ele pode reescrever não apenas nossos corações, mas a própria história. Miguel olhou para sua família reunida. Renata, Lucas, Isadora e Clara. Cada um deles uma parte essencial de uma história que era muito maior do que imaginavam no início. E agora? Perguntou ele. Isadora e Clara trocaram um olhar cúmplice antes de responderem em uníssono. Agora começamos de novo, mas desta vez todos juntos. A luz dourada que preenchia a sala começou a se espalhar, atravessando as paredes da fundação, alcançando a cidade lá fora. Era como se o próprio universo sorrisse, satisfeito com mais uma história de amor que provava que, no final, não existem limites para o que um coração cheio de esperança pode realizar. Os meses que se seguiram na Fundação Isadora foram de transformação profunda. A notícia do milagre, como alguns chamavam, espalhou-se como um sussurro gentil entre aqueles que já haviam sido tocados pela presença de Clara ao longo dos anos. A Sala dos Sussurros tornou-se um lugar de peregrinação silenciosa, onde pessoas de todo o mundo vinham em busca de sua própria cura. Numa manhã especialmente significativa, enquanto a família Brandão organizava uma nova ala da fundação, um grupo peculiar começou a chegar. Eram todas as pessoas que Clara havia ajudado ao longo das décadas, famílias inteiras, cada uma carregando um objeto especial que havia servido como âncora em sua própria história de cura. Maria Helena trouxe suas bonecas de vestidos combinando. O Sr. João, agora bem idoso, carregava uma coleção de carrinhos vermelhos idênticos ao de Lucas. Dona Alzira chegou com sua caixa de tesouros, cada item contando uma história diferente de esperança. É como uma reunião de família, observou. Isadora, agora permanentemente presente, não mais como uma aparição, mas como uma menina de carne e osso que milagrosamente havia encontrado seu caminho de volta através do amor. Clara, que alternava entre sua forma etérea e física conforme a necessidade, sorria seu sorriso conhecido. É mais que isso, disse ela. É um círculo se completando. Lucas, que havia desenvolvido uma sensibilidade especial para os momentos dourados, percebeu primeiro. Olhem, exclamou ele, apontando para os objetos que cada visitante havia trazido. Quando colocados juntos no centro da Sala dos Sussurros, os itens começaram a emitir uma luz suave. Cada objeto contava uma parte da mesma história, a história de como o amor pode transcender o tempo e o espaço. Durante anos, explicou Clara, cada pessoa que ajudei recebeu uma peça do quebra-cabeça. Agora, finalmente, podemos ver a imagem completa. A luz dos objetos começou a projetar imagens nas paredes, não apenas memórias do passado, mas visões do futuro. Mostravam a Fundação Isadora se expandindo, tocando mais vidas, criando mais pontes entre o possível e o impossível. Mas não é só isso, disse Isadora, seus olhos brilhando com aquela sabedoria antiga que compartilhava com Clara. Olhem mais de perto. Nas projeções, podia-se ver outras crianças como Clara,
Meninas e meninos de diferentes épocas e lugares, cada um com seu próprio vestido azul ou sapatos especiais, ajudando famílias a encontrarem seu caminho de volta à esperança. Vocês não são os únicos guardiões agora, sorriu Clara. A fundação se tornou um farol, chamando outros como eu. O trabalho continuará, crescerá, se transformará. Miguel e Renata observavam maravilhados enquanto Lucas e Isadora corriam entre os visitantes, conectando histórias, descobrindo como cada pequeno milagre estava ligado aos outros. Então é por isso que você escolheu nossa família? Se perguntou Renata a Clara. Para criar este lugar? Clara balançou a cabeça suavemente. Não escolhi. O amor escolheu. Cada decisão que vocês tomaram, cada momento em que escolheram esperança, em vez de desespero, cada vez que abriram seus corações para o impossível, foi construindo este momento. Marina, que observava tudo com olhos marejados, abriu seu livro de registros. As páginas agora brilhavam suavemente, cada história registrada ao longo dos anos, conectando-se com as outras através de fios dourados de luz. É como uma teia. De luz, disse ela maravilhada. É o tecido do próprio tempo, corrigiu Clara gentilmente. Reescrito pelo amor de centenas de corações que se recusaram a desistir da esperança. No centro da sala, Isadora pegou a câmera Polaroid mágica e tirou uma foto do grupo reunido. Quando a imagem se revelou, mostrava não apenas as pessoas presentes, mas também todas as vidas que seriam tocadas no futuro, uma cascata infinita de luz e possibilidades. Vejam, disse ela, mostrando a foto para todos. Não é um final, é um novo começo. Lucas, segurando seu inseparável carrinho vermelho, completou com a sabedoria inocente das crianças. Porque as melhores histórias são aquelas que nunca realmente terminam. Elas apenas encontram novas formas de continuar. Clara sorriu, seu vestido azul brilhando com uma luz própria. E esta história, disse ela, está apenas começando. Na manhã do primeiro aniversário da nova Fundação Isadora, o sol nasceu, pintando o céu com tons de rosa e dourado. A sala dos sussurros, agora o coração pulsante de um lugar de milagres, estava preparada para uma celebração especial. Miguel acordou cedo, encontrando Renata já na cozinha, preparando panquecas, o café da manhã favorito de Isadora. No quarto das crianças, Lucas e Isadora dormiam tranquilamente, suas camas lado a lado, exatamente como mostrava um dos desenhos proféticos de tanto tempo atrás. Ainda me pego pensando se é tudo real, sussurrou Renata, enquanto Miguel a abraçava por trás. Como resposta, o som suave de La Vie en Rose começou a tocar vindo de lugar nenhum, a maneira especial de Clara dizer, bom dia. A menina de vestido azul materializou-se sentada à mesa da cozinha, seus pés descalços, balançando no ar. Algumas vezes, disse ela com seu sorriso sereno, o real é mais extraordinário que qualquer sonho. Ao longo do dia, a fundação foi se enchendo de visitantes especiais, todas as pessoas que haviam feito parte da jornada. Dona Alzira, mais idosa, mas com os olhos ainda brilhantes de sabedoria. O Dr. Anselmo carregando uma nova mandala que retratava a história completa da família Brandão. Marina, com seu livro de registros que nunca parava de adicionar novas páginas douradas. Na sala dos sussurros, os desenhos nas paredes pareciam mais vivos que nunca, suas cores fluindo como rios de luz. Lucas e Isadora corriam entre os visitantes, mostrando como cada objeto especial, o carrinho vermelho, as bonecas, a câmera Polaroid havia se tornado uma ponte entre histórias. Vejam só isso, exclamou Lucas tirando uma nova foto com a câmera mágica. A imagem que se revelou mostrava não apenas o momento presente, mas uma teia complexa de conexões. Cada pessoa na sala ligada a outras por fios de luz dourada, estendendo-se para além das paredes da fundação, alcançando lugares e tempos distantes. É o mapa do amor, explicou Clara, materializado-se ao lado das crianças. Cada linha é uma história de cura. Cada ponto de luz é um coração que escolheu esperança em vez de desespero. Miguel, observando a cena, percebeu algo extraordinário.
Clara não estava mais sozinha. Outras crianças especiais, cada uma com sua própria marca distintiva, um laço colorido, uma pulseira brilhante, um chapéu mágico, haviam começado a aparecer em diferentes partes do mundo, continuando o trabalho de cura que começou com uma menina de vestido azul. Então é assim que continua? Perguntou ele a Clara. O amor sempre encontra um caminho, respondeu ela, seu sorriso mais radiante que nunca. Através do tempo, através do espaço, através de todas as barreiras que pensamos serem intransponíveis. Renata, que havia se juntado ao grupo, segurava o diário de Isadora, agora completo, suas páginas contando não apenas o passado, mas também vislumbres do futuro que continuava a se desenrolar. Olhem, disse Isadora, apontando para a última página do diário, onde palavras começavam a se formar espontaneamente. Há histórias que são maiores que nós mesmos. Histórias que começam com dor, mas florescem em esperança. Histórias que nos lembram que o amor é a força mais poderosa do universo, capaz de curar corações, transcender o tempo e transformar o impossível em realidade. A Fundação. Isadora não é apenas um lugar, é um testamento vivo de que, quando escolhemos amor em vez de medo, luz em vez de escuridão, milagres acontecem. Não apenas uma vez, mas todos os dias em pequenos momentos de graça que se multiplicam como estrelas no céu noturno. E assim, nossa história continua, não mais apenas através de Clara, mas através de cada coração que se abre para a possibilidade do extraordinário. Porque no final, não são os eventos extraordinários que mudam o mundo. É nossa capacidade de ver o milagre nas coisas simples, de encontrar luz mesmo nos momentos mais escuros, de acreditar que o amor, em sua forma mais pura, pode reescrever as próprias regras do universo. Clara levantou-se, seu vestido azul cintilando com uma luz própria. Está na hora, disse ela suavemente. Hora de quê? Perguntou Lucas. De compartilhar nossa história, sorriu ela, para que outros possam encontrar sua própria luz. E assim, enquanto o sol se punha no horizonte pintando o céu com as mesmas cores que marcaram o início de tudo, Clara começou a contar a história de uma família que aprendeu que o amor é maior que qualquer distância, mais forte que qualquer dor, mais real que qualquer limite que o mundo tenta impor. Uma história que, como todas as melhores histórias, não termina realmente. Apenas encontra novas vozes para continuar sendo contada, novos corações para tocar, novas luzes para acender na escuridão. E em algum lugar, em um momento que é ao mesmo tempo passado, presente e futuro, uma menina de vestido azul continua aparecendo para aqueles que precisam